Em entrevista ao Além da Notícia, o deputado federal Nelson Pellegrino afirmou que o PMDB vai responder pela saída tardia da base do governo de Jacques Wagner. O senhor concorda? Eu acho que, veja bem, a posição do PMDB ter ficado no governo Wagner, veja bem, durante um bom tempo, ele vai ter que explicar isso. Então, se ele vai criticar, olha o problema, se nessas eleições ele vai criticar duramente o governo Wagner, ele vai ter que dizer, também fui responsável, ele ficou 3 anos no governo, não é isso? Então é uma coisa, aí a sociedade vai ter que fazer a análise, até que ponto aquela crítica está sendo verdadeira ou não. Esse é o preço que talvez ele venha pagar. Mas eu acho que o PT pagou um preço para abandonar João Henrique também no final do jogo. Esse foi um preço que eu critiquei na época muito. Qual o erro, Carol? Se você deseja disputar, que nem Marina fez agora, o correto, se você deseja disputar uma eleição e faz parte de um governo, a primeira coisa que você tem que fazer é sair do governo. Isso é uma postura ética. O PT em Salvador fez uma postura não ética, ficou até o último minuto ocupando cargos no governo de João Henrique e depois saiu para ser candidato. Aquilo foi um erro, na época eu critiquei duramente, um equívoco, a sociedade cobrou, foi um grande erro. Aí não é ético isso. Se você decide que vai disputar contra o governo, você não pode ficar se aproveitando da máquina dos cargos. Foi isso que o PT fez, foi um equívoco. Como o senhor avalia a administração do governador Jacques Wagner? Do ponto de vista administrativo, é um governo mediano, razoável. Se analisando assim, tem erros, tem acertos com qualquer governo. Eu daria uma nota 6, de 0 a 10. Mas como eu também daria 6 para Paulo Souto, por exemplo, não tem tantas diferenças. No entanto, o principal problema do governo do PT de Jacques Wagner é a sociedade, ao elegê-lo no primeiro turno em 2006, numa experiência, digamos, que ninguém esperava, ninguém contava com aquilo, nem no PT, nem fora, a sociedade esperava mudanças na prática política. E isso não mudou nada. Por que não mudou nada, Carol? Tudo aquilo que o PT sempre criticou nos outros, o governo atual do Wagner faz igual ou às vezes pior. Então isso é a prática política, não mudou. E aí isso é muito ruim e o povo nessas eleições vai cobrar essa coerência. Você poderia exemplificar? Vou dar um exemplo muito prático. Alianças com Chaves, por exemplo. Não foi o esforço agora, último, vou dar um exemplo, podia estar 10. O esforço do Wagner do PT em trazer César Borges. Olha, César Borges, com todo respeito, foi um governador, merece nosso respeito e tal, mas da era do carlismo, em que essa página era para ter sido virada com o PT, foi um dos governadores mais subservientes, o César Borges, e mais truculentos. E todo mundo sabe da história. E o PT e o Wagner fizeram um esforço, fizeram de tudo, ofereceram de tudo, e perderam para Gedel no último minuto. Então, aí mostra que, para que sabe isso? Só para ganhar a eleição. Então, são alianças não ideológicas, não programáticas, alianças puramente eleitoreiras. O que diferencia o seu modo de fazer política dos seus demais opositores, a exemplo de Gedel, Paulo Souto e Jacques Wagner? Eu aprendi, ao longo da vida, a me despreender do apego ao poder, ou seja, o desapego ao poder e também ao dinheiro. Ou seja, esses dois veículos, que são os dois veículos que acabam, infelizmente, distorcendo e corrompendo a política humana, eles, na minha maneira, eu estou meio que vacinado pelas minhas convicções, por tudo aquilo que eu consolidei. Então, esse desapego me motiva a ser algo diferente. Eu estou preparado, digamos, para falar a verdade sempre. Doa quem doer, custe o que custar. Isso sabe que no mundo político não é muito comum. Sempre tem que fazer aquele meio termo, pisar ali. Vou dar um exemplo para você prático. Eu sou o único deputado federal do PT, enquanto estava no PT, a não ter nenhum cargo indicado, 2 mandatos do federal, nem no governo Lula e nem no governo Wagner, do meu partido, que eu apoiei e sempre respeitei, agora não, que eu saí. Por quê? Que eu nunca tive nenhum zelador sequer, nenhuma pessoa mínima indicada no governo? Pela minha independência, que eu sempre admiti na minha vida. Se um governo que eu apoio vai bem e merece meu elogio, eu elogio. Mas se ele erra, eu critico publicamente e não abro mão disso. Senão eu me sentiria mal com a minha consciência. Pago um preço por isso. Um deles foi esse. Em entrevista à Rádio Metrópole, o senhor comentou as falcatruas que vem acontecendo na pasta da saúde. Isso é no âmbito municipal, estadual, federal? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Olha, a coisa mais triste que tem, o Brasil é um país pioneiro numa ideia belíssima, Carol, que foi o SUS. Na Constituinte 88, quando o Brasil volta para a democracia, se aprovou essa ideia. É tão importante essa ideia do SUS, Sistema Único de Saúde, que o governo do Obama hoje, nos Estados Unidos hoje, tenta aprovar algo parecido, nem é igual ao nosso SUS. Então a ideia é brilhante, que é o quê? Qual é a ideia simples? Ninguém precisa mais de plano de saúde, não tem diferença, né? Qualquer cidadão de qualquer nível social está doente, precisa de um exame, precisa de uma cirurgia, não pode esperar, concorda? Se você precisa de um exame, não pode esperar. Mas essa crítica não são feitas em âmbito federal? Em todos os níveis, explicar o quê? Todas as estimativas, já estudei muito isso, já denunciei como deputado.
De cada 10 reais que circula na saúde, e a saúde pública tem um orçamento de 17 bilhões de reais, 4 são desviados pela corrupção. Olha que loucura, 40% então perde em todos os níveis, federal, estadual e municipal principalmente. Então cabe aos governos instituir mecanismos de fechar esses ralos da corrupção. Não sei se você lembra, teve uma época em Salvador que foi assassinado, um caso que ficou notório, um caso político de assassinato, o caso Neilton, porque estava mexendo no escândalo da corrupção na área de saúde pública de Salvador. É a área que tem mais corrupção no Brasil, infelizmente. Por isso falta dinheiro para a saúde. E todo governo que quer resolver esse problema vai ter que ter coragem de enfrentar essa situação.